vez na área, logicamente num luto terrível, né? Depois de uma estupidez, né? Uma coisa que acho eu poderia sim ser evitada. Mas se você não conhece esse canal, tá chegando agora, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like, que eu acho que você vai se enquadrar naquilo que eu vou falar, não da forma que eu vou falar. Aqui é só um brasileiro falando para outros brasileiros, simples, sem ser político, sem ser psicólogo, nada, só um brasileiro, chefe de família, pai de família, como muitos que vão vir aqui ver esse vídeo. Bom, vamos lá. Recentemente nós tivemos aquele desastre lá no CT do Flamengo e eu fiz um vídeo comparando que todos aqueles desastres, desde da barragem, do Flamengo, das chuvas aqui no Rio, todos eles tinham em comum que era a falta da presença do Estado na vida das pessoas. O Estado tinha que estar ali prevenindo que isso acontecesse. E o que tem em comum nesse massacre de hoje com o que teve aqui próximo? Eu estou em Bangu, em Realengo nós tivemos alguns anos atrás aqui também um outro maluco entrou e atirou, matou um monte de adolescente, uma tragédia semelhante a essa. E o que isso tem em comum? Você vai ver, é justamente a falta da família na vida daquele adolescente ou daquele adulto iniciante, né? No caso foram dois, um de 17, outro de 25, um adulto ainda, eu me considero um homem completo a partir dos 30 anos de idade. Quando eu completei 30 anos de idade, eu fui ser pai e eu me senti um homem completo, um homem capaz de assumir todas as responsabilidades que um homem, pai de família, tem que assumir. Então você vê que tem sempre por trás, você vai ver que faltou a família na vida dessas pessoas. E aquilo culminou com aquela situação. E isso acontece muitas das vezes com famílias tradicionais. Tem pai, tem mãe, né? Teve há um tempo atrás um filho de um policial militar que também fez uma lambança terrível. Mas você vai ver que se for investigar realmente, quando você chega lá na ponta, você vai ver que a família tinha problemas, que aquilo dali aconteceu, mas que poderia ter sido evitado pela estrutura familiar. Eu vou dar um exemplo para vocês de um problema que poderia ter acontecido na minha família. Minha filha, que hoje tem 19 anos, ela tem um problema de visão, né, uma miopia alta, que é corrigida com lente de contato hoje em dia. Eu estou sempre comprando lentes importadas para ela. Dirige, tem carteira de motorista, tudo normal. Mas ela tem um problema de visão em que eu e minha esposa a cercamos de cuidado, logo desde novinha. Então o colégio que ela estudava era aqui, quase que na esquina, de conhecidos, né? Mas quando ela chegou da quarta série para a quinta série, ou seja, do primário para o ginásio, na forma antiga, eu quis colocá-la num colégio mais forte, mais puxado, para ela pegar base. Eu valorizo muito a questão do estudo, sempre valorizei e vou continuar valorizando. E tirei ela desse colégio, que ele não tinha, ia só até a quarta série, e coloquei ele no colégio mais forte aqui da região. Conclusão, ela foi para o colégio, passaram os primeiros 20, quase 30 dias, e a gente começou a notar que ela estava passando mal constantemente. Chegava no domingo, dava uma dor na barriga muito forte, começava a se sentir mal. E eu tinha colocado ela num transporte, inclusive feita por uma vizinha nossa aqui, muito atenciosa. E a vizinha relatava, olha, ela chega lá meio que se sentindo mal. Eu tirei ela do transporte, passei eu a levá-la diariamente. Ela entrava 1h da tarde, eu a levava 1h da tarde, 5h30 eu ia buscar. Vocês imaginem minha vida, a loucura que era, porque naquela época eu tinha muitos clientes que eu tinha que visitar quase que toda semana, em Copacabana, Ipanema, Leblon,
Gávea, e eu estando em Bangu, deixando ela no colégio aqui em Bangu, tendo que pegar o trem, porque era impossível ficar descendo de carro, impossível, além de um custo muito alto, com estacionamento, com tudo, eu tinha que ir de condução, não tinha jeito, era mais rápido, eu não corria risco de pegar engarrafamento, então eu ia de trem e metrô, utilizava o trem e o metrô preferencialmente. Às vezes eu saio daqui 1h30 para estar de volta às 5h30. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que isso é uma tarefa dificílima de fazer, mesmo com tudo correndo bem. Eu corria pela rua, eu corria para estar às 5h30 para vir buscar. Numa segunda-feira, e eu levanto a Zenda e ela se sentindo mal, numa segunda-feira, eu já desconfiado, porque eu fui aos representantes da escola, aos diretores do colégio, e falei com eles: olha, minha filha está passando mal, tem alguma coisa acontecendo aqui, que quando dá domingo à noite ela começa a se sentir mal para vir para a escola, e assim vai a semana inteira. Pedi socorro, fui a psicólogo: olha, pai, é que ela está vindo do colégio pequeno para se adequar aqui, vai demorar um pouquinho, não sei o quê. Eu descobri, conversando com ela, que era a professora dela de matemática que não acolheu ela bem. Eu senti isso quando eu, mas filha, aí conversando, a professora de matemática cobrava muito dela, mas não dava atenção nenhuma, não acolheu, não entendeu que ela precisava de ter uma acolhida. E ela não fez isso. Numa segunda-feira, quando eu cheguei para deixá-la, eu ficava esperando a hora da professora de chamar, de tocar o sinal para eles poderem entrar para a sala de aula. Ela estava se sentindo mal, ela levantou, ela baqueou, ameaçou desmaiar. Eu passei a mão na minha filha, fui à direção, falei: vocês acertem toda a transferência dela aí, que amanhã de manhã eu estou vindo buscar o papel de transferência dela. Levei ela embora, peguei ela, levei ela embora. Filha, você não vai estudar mais aqui. Levei embora. No mesmo dia fui no colégio onde estavam os primos, estudavam os primos aqui próximo, e matriculei ela lá. Eu tinha comprado, só para vocês terem ideia, eu tinha gastado uns R$1.500 em material já naquele colégio. Gastei mais naquela época, mais uns R$1.500 no outro colégio. Não me importei com esse gasto. O meu problema era a minha filha, era o bem-estar da minha filha. No dia seguinte, quando eu fui lá buscar a transferência, aí vieram ver: não, mas traz ela que nós vamos conversar. Aí vieram se interessar, né? Porque o meu pagamento estava em débito em conta. Entrava lá certinho, nunca atrasava, estava tudo em débito. Quando foram olhar o meu histórico, viram: esse daqui é um cliente que está tudo certo, já bate na conta dele, paga rápido. Não tem aquela arenga-arenga de ficar protelando o pagamento, não tem nada. E aí vieram me dar a devida atenção. O que eu quero falar para vocês é que se eu não acompanho a minha filha, e isso durou quase um mês, se eu não acompanho a minha filha nesse quase um mês, botando de lado todo o meu trabalho, botando de lado toda a minha vida para cuidar da minha filha, talvez hoje eu estivesse com um problema muito, muito sério com ela. E não, ela está muito bem, graças a Deus, vai fazer faculdade, está muito bem. Então é esse exemplo que eu quero passar para vocês, que tem que acompanhar seus filhos. Não basta botar no melhor colégio, não basta estar no melhor colégio, porque eu coloquei no melhor colégio. Não basta só pagar, dar dinheiro na mão, tem que acompanhar, porque isso pode acontecer em qualquer casa. É lógico que, pelo que eu vi as características desse massacre, o mais novo, que me parece ser um pouco... Os dois são perturbados, né? Mas o mais novo tinha, pelo menos comprovadamente, uma vida familiar muito ruim, né? E o outro a gente ainda não sabe, ainda não apareceu nada, mas com certeza algum problema tem. E esses problemas, quem identificam não vai ser o Estado, não vai ser o professor, é a família. A única forma de evitar isso é a família. Então deixar trancado dentro de um quarto, falando com, não sei quem, jogando dia e noite, diversos jogos. O problema não é o jogo, é a cabeça da pessoa que não tem suporte para aquilo.
Não, o jogo não é um problema, eu posso garantir a vocês, porque eu sempre vivi no meio de videojogos e nunca tive problema nenhum. Minha filha sempre jogou, eu conheço amigos que adoram videogame, jogam jogos de tiro, não tem esse problema. O problema é que a família não consegue perceber que há um distúrbio no seu filho, no seu parente, porque não acompanha. Porque a vida é muito corrida, eu trabalho muito, eu larguei tudo por causa da minha filha naquela época. Larguei tudo. A minha prioridade sempre foi a minha filha. Então, eu conto essa história para vocês, para um alerta, para que vocês comecem a prestar atenção na família. Às vezes não é só no filho, não, é na sua esposa, é na sua mãe, é no seu pai, sabe? Idoso precisa de atenção, gente que ouça, né? Para não cair em depressão, para não se sentir diminuído. Então prestem atenção na sua família e evitem essas situações. Se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like, que eu tenho certeza que você gostou de ouvir essa história. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.